Olá, terceiro ano, professora Luísa. Hoje nós faremos a correção das atividades da semana 4, última semana do volume 3 do Plano de Estudo Tutorado. Então vamos lá, a correção dessas atividades. Atividade 1. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades. Autor desconhecido. Explique os versos acima com suas palavras. É uma questão pessoal, pede para que você diga o que você conseguiu compreender desses versos, mas eu vou colocar aqui uma sugestão de resposta. Você pode ter colocado com outras palavras, compreendido de outra maneira, então eu vou apenas sugerir. Não quer dizer que a sua resposta tem que estar exatamente à sugestão que eu vou apresentar aqui. Eu disse o seguinte: é necessário que sejamos felizes para enfrentarmos as adversidades, os obstáculos que surgem ao longo da vida. Os problemas, a tristeza são inevitáveis, porém podemos aprender com esses momentos para nos tornarmos mais fortes, mais amáveis, a ter empatia e respeito pelo próximo. Também precisamos traçar metas, objetivos e mantermos a esperança de concretização dos nossos projetos. Além disso, traz uma mensagem reflexiva sobre termos gratidão e nos sentirmos felizes com o que temos, compreendendo que nem sempre conseguiremos tudo o que desejamos, mas isso não pode ser empecilho para a nossa felicidade. Próxima, Adélia Prado. Esse assunto que vai tratar aqui da questão da literatura brasileira contemporânea, essa poesia contemporânea, você pode estar aprofundando seus estudos no seu livro didático das páginas 252, entre 252 e 258, você vai encontrar várias informações sobre a literatura brasileira contemporânea, vários autores, representantes desse momento. Então vamos aqui à questão. Adélia Prado é uma poetisa mineira, escritora da literatura brasileira. Além de poesias, ela escreveu romances e contos, onde explora em grande parte o tema da mulher. Aí nós temos aqui um poema da Adélia Prado, Com Licença Poética. Quando nascia um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Aqui nós vamos perceber um diálogo com o poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Ou seja, nós temos aqui intertextualidade. Eu coloquei aqui um trechinho do poema de Sete Faces para nós podermos observar esse diálogo, essa intertextualidade. A Adélia Prado usando o poema de Sete Faces como inspiração para a produção do seu poema. Então Drummond diz assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra. O anjo da Adélia Prado já não é torto, ele é um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, enquanto o Carlos Drummond de Andrade vivia na sombra. E ela diz, lá no poema, o eu lírico ali do poema da Adélia Prado, diz: vai carregar bandeira. Já o anjo do poema de Sete Faces, ele vai dizer: vai, Carlos, ser gaucho na vida, ser torto, ser coxo, não é? Então, aí depois a gente continua indo o poema, mas aí a gente já percebe aqui a questão da intertextualidade e uma questão ali da diferença do eu lírico, a voz diferente. No poema de Sete Faces nós temos um eu lírico masculino. No poema Com Licença Poética, da Adélia Prado, que é o que está em evidência aqui em estudo, nós temos um eu lírico feminino. É uma voz feminina que fala ali dentro do poema. Vamos para a questão. Como a mulher do poema de Adélia Prado é representada?
como essa mulher, essa figura feminina é representada dentro do poema Com Licença Poética, de Adélia Prado. E aqui vai uma sugestão, você pode ter escrito aí com outras palavras. É representada como uma mulher forte, determinada a lutar pelos direitos femininos, que compreende que não será fácil enfrentar uma sociedade que ainda considera como a mulher como frágil e inferior. Porém, essa mulher está disposta a aceitar os desafios sem mentiras, com audácia. Como ser humano, sabe que os sofrimentos, a tristeza, dores e angústias são inevitáveis, mas não guarda mágoas dos momentos de tristeza. Já a alegria e o desejo de felicidade faz parte da sua essência, é uma herança familiar. Considera também que ser desajustado e considerar a vida difícil é para homens. A mulher se adapta à realidade, é flexível, batalha por seu espaço, por sua felicidade. Essa foi a interpretação que eu fiz aqui e sugeri como uma resposta, mas você pode ter feito aí a sua interpretação, a sua maneira, de acordo com o seu entendimento. Depois nós temos aqui Jorge de Lima, 1893 a 1953. Poeta brasileiro, modernista, nascido em Alagoas, Jorge de Lima ficou conhecido como príncipe dos poetas alagoanos, grande destaque da segunda geração modernista no Brasil. Além de poemas, ele escreveu romances, peças de teatro e ensaios. E aí nós temos aqui o poema Mulher Proletária. Mulher proletária, única fábrica que o operário tem, fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Essas informações aí sobre a segunda geração modernista, a geração de 30, você pode também aprofundar seus estudos no seu livro didático, entre as páginas 100 a 198. Lá você obterá informações acerca desse momento da literatura. O poeta Jorge de Lima é representativo da segunda geração modernista da literatura brasileira. Após analisar as proposições abaixo acerca dos recursos expressivos que constroem a imagem da mulher proletária de seu poema em evidência, coloque V para verdadeiro e F para falso. Primeira, o trocadilho entre prole e proletária assinala a função social da mulher no contexto do poema. Sim, esse trocadilho ali, ele vai deixar ali evidente a questão da função social da mulher no contexto apresentado dentro do texto. Então, aqui nós temos uma afirmativa verdadeira. Depois tem aqui, a gradação na segunda estrofe aponta para a submissão da mulher e para a salvação do homem operário. Quando fala ali de gradação, é uma das figuras de linguagem, é onde algo é colocado, digamos que numa sequência, do menor para o maior, sequencialmente. Mas especificamente nesse poema, lá na segunda estrofe, essa gradação ela não vai revelar ali a submissão da mulher para a salvação do homem operário. Então a alternativa aqui, essa afirmação ela é falsa. Próxima. Os dois últimos versos na primeira estrofe constituem eufemismos das ideias de mortalidade e de trabalho infantil. Vamos voltar ao texto para nós observarmos aqui, para você entender aqui. A primeira estrofe terminou aqui. Lá no PET, ela talvez não esteja separada adequadamente aqui. Então, eu coloquei aqui dessa maneira para você entender. Essa é a primeira estrofe, essa é a segunda estrofe. Então, aqui são os versos da primeira estrofe, os últimos versos. Lá na questão falou de eufemismo. O que é eufemismo? É uma figura de linguagem que ela consiste na suavização de expressões que a princípio pareçam desagradáveis, fortes, para que ela saia de uma maneira, digamos que, mais agradável aos ouvidos. Então nós temos ali, forneces anjos para o Senhor Jesus. Quando uma criança morre ainda bebê, né, que é pequeno, infantil, elas são chamadas de anjos.
né? Então ali diz, forneces anjos para o Senhor Jesus no sentido da mortalidade infantil. Depois, forneces braços para o senhor burguês. Aqui vai fazer referência à questão ali do fornecer braços, seria fornecer mão de obra. Então, faz uma referência aqui sim ao trabalho infantil. Então, essa alternativa, onde diz ali que os dois últimos versos na primeira estrofe constituem eufemismos das ideias de mortalidade e trabalho infantil, é verdadeiro. Depois nós temos a próxima, as metáforas fábrica e máquina humana são, de certo modo, desveladas pela construção parentética, fabrica filhos. Também está verdadeiro ali, de acordo com o contexto, com a situação em que foram empregadas essas metáforas. A outra diz: os últimos versos do poema sugerem que o trabalho da mulher pode levar sua família à ascensão social. Não, evidentemente que não. Então, essa é uma alternativa falsa. Terminamos aí as atividades da semana 4, fechando o plano de estudo tutorado, volume 3. Vamos aguardar, então, o plano de estudo tutorado, volume 4. Enquanto isso, organizem todas as suas atividades e preparem para enviar para os professores responsáveis. Foco e persistência. Não desanimem diante das dificuldades.